Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. Hoje vamos entender um tema muito cobrado de forma indireta no Enem: o que acontece no nosso corpo no estado alimentado e no jejum. Isso aparece em questões sobre diabetes, dieta, emagrecimento, atividade física, desmaio por hipoglicemia, rótulos de alimentos e até em textos sobre jejum intermitente. O Enem não quer que você decore nomes difíceis. Ele quer que você entenda a lógica da homeostase, manter a glicose sanguínea em faixa adequada e garantir energia para os tecidos. Primeiro, pense que o corpo alterna entre dois grandes modos metabólicos. No estado alimentado, também chamado de absorptivo, o foco é usar e armazenar nutrientes que acabaram de entrar. No jejum, chamado de pós-absorptivo, o foco é manter o funcionamento do organismo usando reservas e produzindo combustíveis alternativos quando necessário. Quem coordena essa troca são principalmente dois hormônios do pâncreas, insulina e glucagon, com a ajuda de adrenalina, cortisol e hormônio do crescimento em situações de estresse e jejum prolongado. No estado alimentado, logo após a refeição, os nutrientes são digeridos e absorvidos. Carboidratos viram principalmente glicose, proteínas viram aminoácidos, e lipídios viram ácidos graxos e monoglicerídeos que serão reembalados em triglicerídeos no intestino. A glicose absorvida eleva a glicemia. Essa elevação é o sinal clássico para o pâncreas liberar insulina. A insulina é o hormônio do guardar e construir. Ela facilita a entrada de glicose em muitas células, especialmente músculo e tecido adiposo, estimula a formação de glicogênio e de gordura e favorece síntese de proteínas. Na prática, no estado alimentado, o fígado capta glicose e faz glicogênese, que é transformar glicose em glicogênio, uma reserva rápida. Se a ingestão de carboidratos for alta e o glicogênio já estiver bem preenchido, o fígado passa a converter excesso de energia em ácidos graxos e triglicerídeos, processo ligado à lipogênese. Esses triglicerídeos circulam em lipoproteínas e tendem a ser armazenados no tecido adiposo. No músculo, a insulina aumenta a captação de glicose e estimula também a síntese de glicogênio muscular, que é um estoque importante para o próprio músculo durante exercício. No tecido adiposo, a insulina favorece armazenamento de gordura e inibe a quebra de triglicerídeos. No geral, a mensagem do estado alimentado é: tem energia entrando, então vamos usar uma parte e guardar o resto. Agora vem um detalhe muito típico de prova. O glicogênio do fígado e o glicogênio do músculo não têm a mesma função. O fígado consegue liberar glicose para o sangue, ajudando a manter a glicemia entre as refeições. Já o músculo usa seu glicogênio principalmente para ele mesmo, como combustível durante contração. Então, se o Enem perguntar qual órgão mantém a glicose no sangue no jejum curto, a resposta costuma envolver o fígado, não o músculo. Passando algumas horas após a refeição, a absorção intestinal diminui e a glicose que estava alta começa a cair. É aí que entramos no jejum, mesmo que seja um jejum curto, como dormir à noite. Quando a glicemia cai, o pâncreas reduz insulina e aumenta glucagon. O glucagon é o hormônio do liberar e produzir. Ele estimula o fígado a quebrar glicogênio, processo chamado glicogenólise, liberando glicose para o sangue. Esse mecanismo é fundamental para manter o cérebro funcionando e evitar hipoglicemia. Quando o jejum se prolonga e o glicogênio do fígado começa a se esgotar, o corpo precisa de outra estratégia. Aí entra a gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de moléculas que não são carboidratos, como aminoácidos e glicerol. O glicerol vem da quebra de triglicerídeos no tecido adiposo. Os aminoácidos podem vir do catabolismo de proteínas, principalmente se o jejum for longo ou se a ingestão proteica for muito baixa. Por isso, em jejum prolongado, uma preocupação biológica é preservar massa muscular, e o corpo tenta reduzir a perda de proteína ao longo do tempo, adotando outros combustíveis. Paralelamente, no jejum, aumenta a lipólise, que é a quebra de triglicerídeos do tecido adiposo em ácidos graxos e glicerol. Essa quebra é favorecida quando a insulina está baixa e quando hormônios como glucagon e adrenalina estão relativamente mais altos. Os ácidos graxos liberados viram combustível para vários tecidos, principalmente músculo e fígado. No fígado,
A oxidação de ácidos graxos gera muita energia e também pode levar à formação de corpos cetônicos, num processo chamado cetogênese, especialmente em jejum mais prolongado ou em dietas muito baixas em carboidrato. Aqui entra outro ponto muito cobrado. Nem todos os tecidos usam os mesmos combustíveis. As hemácias, por não terem mitocôndrias, dependem de glicólise e precisam de glicose. Elas não oxidam ácidos graxos e não usam corpos cetônicos. O cérebro, em condições normais, usa principalmente glicose. Em jejum prolongado, ele passa a usar também corpos cetônicos, o que reduz a necessidade de consumir proteína para fazer glicose. Isso é uma adaptação importante do organismo para sobreviver mais tempo, sem alimento. Se o Enem trouxer um texto sobre jejum e produção de cetonas, você precisa ligar imediatamente ao cenário de pouca insulina e baixa disponibilidade de carboidratos. Em condições fisiológicas, corpos cetônicos podem ser uma alternativa energética. Mas existe um cenário patológico clássico: diabetes tipo 1 sem tratamento. No diabetes tipo 1, a falta de insulina. Sem insulina, mesmo com glicose alta no sangue, as células que dependem do estímulo da insulina para captar glicose ficam com fome funcional. O corpo interpreta como se estivesse em jejum, aumenta a lipólise e cetogênese, e isso pode levar à cetoacidose diabética, que é perigosa porque altera o pH do sangue. Esse tipo de raciocínio é a cara do Enem: relacionar hormônio, via metabólica e consequência clínica. Outra pegadinha comum é achar que jejum significa corpo parado. Na verdade, o metabolismo se reorganiza. No jejum curto, o principal é usar glicogênio hepático e liberar glicose. No jejum mais longo, cresce a gliconeogênese e a oxidação de gorduras, e podem aparecer corpos cetônicos. Em atividade física, a história muda de novo. O músculo em exercício aumenta consumo de ATP e usa mais glicogênio muscular e ácidos graxos, dependendo da intensidade e do tempo. Em exercícios intensos, o corpo tende a usar mais glicose e glicogênio por gerar energia mais rapidamente. Em exercícios longos e moderados, a participação de ácidos graxos aumenta. Para resolver questões, procure no enunciado pistas como após refeição rica em carboidratos, horas sem se alimentar, queda de glicemia, liberação de insulina, glucágon elevado, produção de corpos cetônicos, quebra de gordura, manutenção da glicose sanguínea. Se o contexto é estado alimentado, marque mentalmente: insulina alta, entrada de glicose nas células, glicogênese, lipogênese e síntese proteica. Se o contexto é jejum, marque: insulina baixa, glucágon mais alto, glicogenólise no fígado, gliconeogênese, lipólise, em jejum mais prolongado, cetogênese. Se você dominar essa lógica, você não depende de decorar tabela. Você interpreta o texto e responde com segurança, que é exatamente o que o Enem mais exige.